Olá, hoje é dia 9 de março, estou aqui de novo para continuarmos aquele nosso assunto do Espírito Santo na vida do crente e nós vimos 5 itens, né? Que o Espírito Santo é o poder regenerador para o nosso novo nascimento, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo que nos sela em Jesus Cristo, que nos dá a evidência de pertencermos a Cristo. E vimos que Ele é o nosso penhor, né? O penhor da nossa herança, é aquela garantia que vai se completar, que nós temos uma herança na glória com Cristo Jesus. E isso vai se dar quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor. Então, hoje eu gostaria de continuar falando sobre o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que dá testemunho da verdade revelada de Deus, o Espírito Santo que testifica do Senhor Jesus. É Ele que nos santifica, é Ele que nos lava, nos justifica. Então, eu vou orar, pedir que o Espírito Santo realmente nos capacite, nos faça entender o que Ele quer comunicar conosco. Senhor Jesus, em Teu nome oramos, porque sabemos que só o Senhor, só o Teu Espírito Santo pode nos revelar as riquezas ocultas na Tua palavra. Senhor, precisamos de Ti. Vivemos tempos difíceis, mas sabemos que o Teu Espírito Santo Consolador que nos foi enviado habita em nós. E declaramos, Senhor, que somos fracas, precisamos do Senhor, precisamos da Tua força. Queremos ser como o Senhor, conforme a imagem de Jesus Cristo, e sabemos que isso só pode acontecer se o Espírito Santo que habita em nós der fruto nas nossas vidas. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar a vencermos o pecado. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, confiados na Tua palavra, pedindo de todo o coração que o Senhor nos capacite, nos santifique dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Queridas, então mais uma vez convido vocês a pegarem uma caneta, um papel e anotarem. E depois também eu vou deixar embaixo no vídeo os versículos que eu li, ok? Então, hoje nós vamos ver que o Espírito Santo habita em nós. Então, nós vamos começar lendo lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. São palavras de Jesus para os discípulos dele, para nós, né? Então, vamos lá. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Lindo isso, né? Então, essa é a promessa. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que está conosco, né? E eu acho que não existe nenhuma outra religião no mundo que o próprio Deus, né? A terceira pessoa da Trindade habita no ser humano, né? Isso é muito poderoso. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler lá. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Estão falando que
Nós somos santuário, nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Vou ler ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que lindo, né? Então, agora o nosso corpo, o corpo do cristão, pertence ao Senhor, né? Nós somos membros de Cristo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o que isso significa na prática, né? Na prática, nós sabemos que a igreja é destinada a ser a imagem do Cristo invisível, né? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, isso quer dizer que qualquer ato de pecado, de fornicação, de adultério, né? De prostituição ou qualquer outro pecado que é cometido pelo cristão com o seu próprio corpo, é um pecado terrível, porque o nosso corpo agora é o santuário, o santo dos santos, onde Deus habita, né? Só trazendo a memória de vocês, no Antigo Testamento, o Santo dos Santos era um lugar especial que o sacerdote entrava uma vez por ano. Ele se purificava, ele se lavava, ele se preparava para entrar lá, né? Ele não podia entrar de qualquer jeito. E nós, o nosso corpo, é o Santo dos Santos hoje, é o templo do Espírito Santo. Então, olha como que a gente deve ter reverência com o nosso corpo, né? Porque é o templo do Espírito Santo, né? Vamos abrir ainda em Gálatas 4, versículos 6 e 7. Gálatas 4, versículos 6 e 7. Diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então nós temos dentro de nós o Espírito do seu Filho Jesus, o Espírito do próprio Jesus. E é o Espírito dentro de nós que pode dizer para Deus: Papai, Abba Pai, né? Isso é muito lindo. De sorte, né? Ainda continuando no versículo 7 de Gálatas 4, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então é o Espírito Santo dentro de nós que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? E ainda vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós, né? Então é o Espírito Santo que também é a prova que nós pertencemos a Cristo. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gente, isso aqui é muito sério, né? O Espírito de Deus faz de cada pessoa que crê em Jesus sua morada. Então, quando não há evidências da presença do Espírito na vida de uma pessoa, na sua vida, então você pode estar enganado, pensando que é salvo e não é, né? Quando a gente é salvo, o Espírito Santo habita em nós. E a evidência disso é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, né? Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Benignidade, bondade, paciência, longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio. Então, são essas coisas, né? Que a gente olha para uma pessoa e vê, nossa, ele não tem nada disso.
então ele não é de Deus. Ele está se enganando, né? Então, com a manifestação do fruto do Espírito, né? Isso vai provar para nós mesmos e para os outros que nós pertencemos a Deus, né? A outra coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente é que ele dá testemunho da verdade de Deus revelada no seu Filho Jesus. Então, nós vamos abrir lá em 1 João, lá no final, aquela cartinha pequena, né? 1 João, capítulo 5, versículo 6 a 8. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 6 a 8. Vou ler. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. Quando ele fala água e sangue, é a água do batismo e o sangue da sua crucificação, da sua morte na cruz, né? Continuando a ler lá. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunhos. No céu, o Pai, a palavra, né? Que o Espírito, Jesus é chamado de o Verbo, a palavra, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num propósito, né? Então a gente vê que é o Espírito Santo em nós que dá testemunho da verdade de Deus, né? E testifica ao crente, a nós, que nós somos filhos de Deus. Então voltamos lá para Romanos, capítulo 8. Agora nós vamos ler o versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que está dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Lindo isso, né? Nós somos filhos de Deus. Né? O Espírito Santo confirma, né? E valida essa nossa adoção, né? E outra coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente é que o Espírito Santo testifica do Senhor Jesus. Então vamos abrir lá em João, capítulo 15, versículo 26. Diz assim, Jesus falando, né? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, né? Então, o Espírito Santo ele veio para dar testemunho de Jesus Cristo. Vamos ainda abrir em Atos, capítulo 5, versículo 30 a 32. Diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem, né? Então, é o Espírito Santo que Deus nos deu, né? Testificando de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, né? Dando testemunho. E outra coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é que ele dá glória a Jesus Cristo, né? Então, vamos voltar lá para João, capítulo 16, versículo 14, diz assim: ele me glorificará, né? Então, Jesus falando, ele, o Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, né? Outra coisa que é incrível que o Espírito Santo faz por nós é que ele nos santifica. Nós somos exortados na palavra de Deus para sermos santos, porque Deus é santo. Agora, como é difícil ser santo, né? Como é difícil fazer a coisa certa.
Pensa que pretensão a gente querer ser igual a Deus, né? E, na verdade, essa santificação é a gente ser separado para podermos ser usados por Deus, para sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. Então, vamos ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Um pouquinho que eu tô achando aqui. Então, 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, né? E somos separados do pecado pelo Espírito Santo de Deus, né? Vamos ler ainda 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Gente, pensa que como é difícil, né? A gente ser como Jesus, né? Apesar que nós somos instruídos a sermos conforme a imagem daquele que nos chamou, conforme a imagem de Jesus Cristo. E isso, gente, é muito difícil, né? Nós não conseguiríamos sozinhos, né? Aí eu pergunto para vocês, quem é capaz de se conformar à imagem de Cristo por meio da imitação externa? Eu li num lugar que é como se você colocasse uma pessoa em frente de uma grande pintura, né? O quadro da Transfiguração de Rafael, e aí, né, mandassem, olhem bastante, prestem bastante atenção, e você acha que você ia conseguir, né, reproduzir aquela obra-prima só de olhar? Não, né? Mas se o espírito daquele pintor, né, viesse para dentro de você e controlasse a sua mente, controlasse os seus olhos, as suas mãos, né? Então, seria possível que você conseguisse pintar aquilo que ele pintou. Esse é o verdadeiro mistério que ocorre com o discípulo de Cristo, o discípulo cheio do Espírito Santo, né? Cristo, que é a imagem do Deus invisível, né? Ele é colocado diante de nós como modelo. E o Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Com a sua vida divina, é capaz de expressar Cristo em nós, né? É o interior nosso aparecendo para o exterior. Então, só assim a gente consegue se conformar à imagem de Cristo. O Espírito Santo que habita em nós, de dentro para fora, traz a imagem de Cristo na nossa vida. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Não existe disciplina nenhuma. A gente pode se esforçar. Claro que nós também não vamos esperar que cruzar os braços e não fazer nada, né? Nós somos ensinados que nós devemos trabalhar a nossa salvação, operar a nossa salvação. Não devemos entristecer o Espírito de Deus que habita em nós, para que essa vida de Jesus, a conformação com a sua imagem, possa surgir de dentro de nós para fora, né? E a gente possa apresentar a beleza de Cristo, o perfume de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, ser semelhante a Cristo é um outro nome para ser santos, para santidade, né? Então, eu gostaria agora terminar, para não ficar muito longo,
A outra função do Espírito Santo na vida do crente é nos lavar, nos purificar, nos limpar do pecado. Então é o Espírito Santo que faz isso. Nós vamos abrir lá em Romanos 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Gente, graças a Deus, graças a Deus. É a lei do Espírito da vida que nos livra do pecado e da morte. Nós sabemos que o mundo, as pessoas que estão no mundo estão mortas para Deus. Mas o Espírito da vida em Cristo Jesus, ele nos livrou da lei do pecado e da morte, né? E ela nos justifica, né? Esse Espírito Santo, ele nos justifica, ele nos declara justos. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler. Tais fostes alguns de vós, né? Nós éramos, nos versículos anteriores falam que alguns eram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. E ele fala que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E aí no versículo 11, Paulo fala: tais fostes alguns de vós. Alguns de nós éramos assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que lindo, que maravilha, que poder, né? Então, alguns que costumavam ter esses padrões de vidas pecaminosos, né? Paulo estava lembrando a eles que eles foram salvos, que eles foram lavados, que eles foram purificados, que eles foram santificados pelo poder do Espírito Santo. Então, eu queria deixar para vocês que essa santificação, ela é um novo comprometimento, uma nova vida transformada, que nós não somos capazes por nós mesmos, mas há uma esperança, o Espírito Santo que habita em nós. Então, ele quebrou aquela dominação do pecado na nossa vida, de vícios. Eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo de parar, eu tento, né? Então, no Espírito Santo, o Espírito Santo que é o agente da transformação. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar a nossa vida, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus sondar os nossos corações, ver se tem alguma coisa que desagrada a Ele e pedir que Ele nos purifique, que Ele nos santifique. Se Ele mostrar para você alguma coisa que não agrada a Ele, peça perdão, peça ajuda de Deus para mudar a sua vida, para ir para melhor, para você ser mais parecido com Cristo. Então vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos que não há poder em nós. Nós não conseguimos ser boas, mas o Senhor, que é perfeito, que é justo, que é bom, nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós. Por isso, Senhor, queremos nos submeter à Tua vontade, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos santifique, para que possamos ser mais parecidas com Cristo. Senhor, sabemos que temos a mente de Cristo. Queremos, Senhor, ser transformadas. Se nós estivermos, Senhor, entristecendo o Espírito Santo que habita em nós,
Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que possamos pedir perdão, possamos acertar a nossa vida com Deus e vivemos de uma maneira que te agrade, porque queremos, Senhor, que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe o corpo de Cristo, que possamos viver vidas que te alegrem, que alegrem o coração do nosso Deus. Senhor, muito obrigada por esse presente do Espírito Santo Consolador que habita dentro de nós. Louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridas, até uma próxima e vamos continuar aprendendo mais do Espírito Santo. Até!